Olá, pessoal, bom dia. Eu me chamo Bianca Tavares. Meu grupo é composto por Alan Florencio, Amanda Caroline, Ana Paula Pio, Jeane Lopes e Paulo Ferreira. Nós iremos abordar a teoria do desenvolvimento de Freud, a primeira e a segunda tópica. Para dar início ao nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre quem foi Freud. Sigmund Freud, ele foi um médico neurologista e psicanalista austríaco. Ele é considerado o pai da psicanálise. Nasceu na Morávia, que é a atual República Tcheca. Ele era filho de um pequeno comerciante e de uma judia. Freud, ele concluiu o ensino médio aos 17 anos de idade e já ingressou no curso de medicina. Seus primeiros anos de estudo, ele se dedicou em pesquisas relacionadas à histologia do sistema nervoso. Em 1881, Freud, ele conclui o seu curso de medicina e decide se especializar em neurologia. Durante alguns anos, Freud, ele trabalhou em uma clínica neurológica para crianças. Foi lá que ele fez a sua primeira grande descoberta. Ele descobriu um tipo de paralisia cerebral. No ano de 1897, Freud, ele decide se dedicar a estudar a natureza sexual dos traumas infantis, causadores de neurose. Foi aí que ele começou a desenvolver a teoria do complexo de Édipo. Em pouco tempo, Freud ele conseguiu dar um passo importante para a sua carreira. Ele abriu perspectivas sobre o desenvolvimento da psicanálise. Ele começou seu pensamento assumindo que não há nenhuma descontinuidade na vida mental, afirmando que nada ocorre por acaso. Há sempre uma causa para cada emoção, pensamento, ação e memória vivida. Cada evento mental, ele é ocasionado pela intenção do consciente ou do inconsciente e é determinado pelos fatos que o precedem, já que cada evento mental, ele tende a parecer que ocorreu espontaneamente. Então, Freud, ele começou a procurar elos ocultos que ligavam um evento consciente ao outro. E o ponto de partida dessa investigação foi o fato da consciência. Em 1923, já doente, Freud, ele passa pela sua primeira cirurgia, a retirada de um tumor no palato. Seus últimos anos de vida foram bem conturbados devido à expansão do nazismo na Europa. Freud, ele era de origem judia, por causa da sua mãe, e por causa disso, em 1938, ele teve os seus bens confiscados em Viena, na Áustria. Ele teve que se refugiar na Inglaterra, em Londres, que foi onde passou seu último ano de vida. E em 23 de setembro de 1939, Freud ele faleceu, deixando um grande legado para a psicanálise. Olá, meu nome é Amanda Caroline, fiquei falar um pouco sobre a topografia da mente, segundo Freud. Vou dar início falando um pouco sobre o que é topografia, né? Então, a palavra topografia, ela vem do grego, onde topos significa lugar e a palavra grapen significa descrever, ou seja, topografia é a ciência que estuda as características naturais ou artificiais de determinado local ou lugar, cujo objetivo é coletar dados, certo? Onde Freud ele incluiu isso em sua teoria. Ele dividiu essa teoria em duas tópicas. A primeira tópica era estruturado em três partes principais, sendo elas a mente inconsciente, a consciente e a pré-consciente. A segunda tópica, ela foi um aperfeiçoamento da primeira, onde ele incluiu processos dinâmicos da mente, como o id, o ego e o superego.
a primeira tópica de Freud. Na primeira tópica, a mente é compreendida em 3 sistemas: consciente, pré-consciente e inconsciente. São como 3 partes da nossa mente. A parte consciente e pré-consciente são sistemas mais próximos, que atuam em conjunto entre si, e também como a percepção. O inconsciente é concebido como um sistema mais distante, reservado aos fenômenos específicos, mais ligados às pulsões. A primeira tópica, uma curiosidade, ela também é conhecida como modelo topográfico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o pré-consciente. Ele é um sistema bastante distinto do inconsciente e está mais próximo da consciência. No sistema pré-consciente estão os conteúdos específicos que não estão presentes na consciência, mas podem sim ser acessados por ela. São conteúdos acessíveis de direito pela consciência. O subconsciente organiza aquilo que conhecemos, mas que não está presente na nossa consciência naquele momento, como, por exemplo, fatos que podem ser relembrados com certa facilidade. O consciente. Temos conhecimento imediato, realizamos contato com o mundo exterior, recebemos informações do interior com a sensação de prazer ou desprazer. As excitações não são duráveis e dispõe de uma energia móvel pelo mecanismo da atenção. O inconsciente fica realmente aquela parte do nosso pensamento que são reprimidos pelo pré-consciente. Então tudo aquilo que nós viemos fazer, aquelas ações que o inconsciente ele reprime, né, que são pulsões, o inconsciente são pulsões que saem, né, através da consciência. Mas o nosso inconsciente também, ele fica reprimido. E como é que nós vamos descobrir qual foi aquela coisa inconsciente? Né? Havia uma palavra que saiu sem nós querer. Isso tudo faz parte da nossa consciência. Sonho, né? Quando sonhamos com algo que nós não estávamos nem imaginando. Então isso, segundo a teoria de Freud, né? Onde tem ali o iceberg lá que tem aquela ponta para cima é o consciente, aquela que fica embaixo da água, submerso, é o inconsciente. Ali é onde fica acumulado todos aqueles pensamentos, aquelas pulsões que não teve ação, então que são reprimidos. São reprimidos através do pré-consciente e fica guardado em algum lugar, fica guardado em nossa memória, né? E uma hora ele quer sair. Então como ele não é realizado, né? Aqueles desejos que não são realizados, fica ali guardado em nossa memória e aí você vai despertar isso através de sonho. Através de algum sonho, né? Ou de alguma palavra que você às vezes vai falar uma coisa e falar outra coisa. Isso é inconsciente. Também isso pode se caracterizar através de alguma ação que você faz sem querer, né? Quando você faz uma coisa sem querer que você fez, aquilo dali são pulsões, né? Que pulsões são energia, né? Que é demonstrado através dessas ações que você faz sem querer. Então isso aí é o inconsciente. E tem o inconsciente genético, que é aquele inconsciente que já vem da família, né? Que passa de avô, papai, de pai para filho. Então o inconsciente ele tem são essas ações assim, que são reprimidas, né, pelo pré-consciente, e ele fica ali guardado ali dentro de nossa memória, mas tem uma hora que ele quer sair, né? Quando você não sai nessas palavras, em alguma ação que você faz sem querer, que realmente o que reprime a inconsciência são as leis da moral. Porque o inconsciente, ele quer realizar os desejos, né? De qualquer forma,
ou por bem ou por mal, ele quer realizar aquele desejo dele, do inconsciente. Então, nós reprimimos isso através das leis da moral. Quando a sua consciência ela diz, não, isso eu não posso fazer. E isso fica reprimido. Tudo isso que fica reprimido é o inconsciente e fica guardado. Ou você vai, através de uma palavra, de uma ação que você faz sem querer, vai revelar isso, ou através de sonhos, né? E tem gente que herda assim alguma coisa assim que fica guardada no seu inconsciente, por exemplo. É quando você já traz um dom contigo, podemos dizer que isso é algo do inconsciente. É o aparelho psíquico ou somente psique. Foi o nome dado ao método estrutural proposto por Freud. Então, primeiramente, foi dividido em inconsciente, pré-consciente e consciente, o que posteriormente foi modificado e dividido em 3 elementos que unidos trabalham nas ações e reações, que é o que temos hoje, o id, ego e superego. Então, o id ele é um instinto primitivo, bastante destacado em crianças, porque é a forma irracional da mente que faz as pessoas agirem de forma impulsiva ou até mesmo irracional. Então, ou seja, é a forma de ação e reação onde as pessoas expressam sem ao menos pensar. Então, como dito anteriormente, o id ele é bastante visto em crianças, porque essas agem irracionalmente. Por exemplo, quando uma criança deseja um brinquedo, ela não pensa 2 vezes antes de cair no chão e espernear, até que um responsável faça a sua vontade. Então, isso já é uma manifestação do id. Já o ego, ele é mais denominado equilibrador das forças irracionais e racionais. Ele já age sempre pressionado pelo id e pelo superego, cabendo a ele a dosagem entre as vontades liberadas pelo id e entre as limitações, digamos, liberadas pelo superego. Então, é a parte consciente do aparelho psíquico que faz com que um indivíduo ele consiga regular suas ações e as suas reações. Já o superego, ele é diferente, ele é denominado repressor do id e ele já atua influenciado por regras, crenças, leis morais, ética e outros métodos que nos são ensinados no decorrer da vida. E aí limita já as ações e as reações, fazendo com que a gente pense nas consequências. Então, a partir de suas influências, já busca através do ego reprimir o id, para que nenhuma ação e reação ela seja realizada irracionalmente. Então, essa tal divisão acima citada, ela foi uma remodelação feita entre 1920 a 1923 para distinguir o consciente, o inconsciente do consciente. De acordo com a teoria psicanalista, o libido pode ser visto como uma energia. Uma energia é aproveitável para os intestinos de vida. Segundo Freud, ela não é algo apenas interno, é algo que está ligado aos desejos sexuais. Em sua teoria, ele está estritamente ligado aos fenômenos psicossociais, também às alterações, as características ou as modificações libidiais estão ligados aos fenômenos psicossociais, isto é, o seu aumento ou sua diminuição na sua produção, na sua distribuição, no seu deslocamento e etc. Tudo estaria ligado a esses fenômenos. Segundo Freud, a descoberta da sexualidade da criança ela vai acontecer por volta entre os 3 e os 6 anos. É quando a criança ela descobre se é menino ou menina. Aí o que acontece nessa fase? O menino ele vai perceber que ele tem um órgão que a criança não tem e que a menina não tem. E a menina ela vai sentir falta desse órgão. Então
Aí é que começa a descoberta da sexualidade infantil, né? Onde eles vão realmente a sentir assim as partes íntimas, né? Que é mais sensível, e muitas delas vão acabar descobrindo que ao tocar dessas partes tem mais uma sensibilidade. E muitos pais nesse momento ficam assim reprimindo as crianças, né? Por achar que aquilo dali é uma imoralidade, mas não é. É uma coisa natural que acontece com toda criança nessa fase. É onde elas estão descobrindo um novo mundo. É por isso que nessa fase ela começam a se tocar, mas isso é normal. Para que isso não aconteça, não é obrigado reprimi-lo a criança. Basta que os pais ou responsáveis eles tentem criar, né, um novo método que ela possa distrair a criança de fazer aquilo, né? Para não estar fazendo na frente dos outros, das pessoas. E essa é a fase da descoberta onde a criança ela vai descobrir realmente se ela é menina ou se é menina. Por isso que chama a descoberta da sexualidade infantil. Ela vai perceber que ela se ela é do sexo masculino ou sexo feminino. E daí para frente, né, são 5 fases que Freud, a teoria de Freud, ele classificou. Né? Daí para frente ela vai se perceber e aí vai levar essa descoberta até a fase adulta. Né? Então, essa realmente a fase entre de 3 a 6 anos é onde ela vai se perceber se ela é menino ou se ela é menina. E vai também realmente levar isso para a vida